Oi, oi. Oi! Teu microfone tá dando ruído. Boa noite para todo mundo. Oi! Gente, compartilha a live aí com a mulherada, que hoje a gente vai falar sobre o tema do câncer de mama, alimentos que previnem, tá? E a gente também vai falar dos alimentos que você não deve consumir caso você tenha o diagnóstico. Esperar mais 2 minutinhos e a gente já inicia com a live de hoje. Lembrando que a gente não teve live na terça, então vai ser hoje e amanhã. Amanhã será às 8 horas da noite e hoje foi 8h30, tá? Então hoje o nosso tema dessa live será sobre os alimentos anti-câncer, os alimentos que te previnem do câncer de mama. E falaremos também de alimentos que você deve estar evitando caso você tenha o diagnóstico do câncer de mama. Boa noite, Michele. Boa noite para quem está entrando. Bom, então vamos iniciando. Vamos iniciando hoje essa live e muito importante, né? Chegamos no Outubro Rosa, o mês de prevenção do câncer de mama. Então, nunca é demais a gente falar sobre isso e trazer essas informações, né? Então, hoje a nossa live vai ser sobre isso. Muita informação importante aí sobre alimentação. Então, como sempre, né, peguem aí papel e caneta, que vai ter muita coisa. Bom, Até eu tô com papel e caneta na mão é, para não esquecer de é, nada, né? Porque é não muito esquecer. detalhe, é muito alimento, sabe? É muita informação. Então, eu anotei tudo para não esquecer de nada, para que a gente possa prestar um bom conteúdo hoje para vocês e que essa live seja enriquecedora, né? De informação, de conhecimento, tá? E que vocês também consigam colocar em prática na rotina de vocês, que é o mais importante. Isso. Bom, a gente sabe que uma boa alimentação e atividade física regular são fatores aí de prevenção do câncer de mama. Então, eles podem reduzir aí, em média, 28% essa incidência de câncer de mama, certo? Então, por isso que é importante, assim, sempre ter uma vida ativa, praticar atividade física regularmente, ter uma boa alimentação, né? Evitar o excesso de álcool, né? Então, são fatores aí importantíssimos que influenciam muito no diagnóstico aí, né? Numa prevenção do câncer de mama, né? Então, assim, pessoas obesas, sedentárias, que consomem muito álcool, álcool em excesso, tem aí uma maior incidência de estar desenvolvendo o câncer. E, claro, fatores genéticos também podem estar envolvidos, certo? E aí, então, a gente vai falar sobre alguns alimentos que ajudam nessa prevenção, que devem estar presentes aí diariamente na alimentação, tá? Que tem aí Isso. várias propriedades que a gente vai estar explicando melhor. E uma coisa importante de ser dita é que não basta ser consumida uma única vez, né? Ou lá uma vez ou outra, ou eu vou comer isso porque isso é bom para tal doença. Não, você tem que criar o hábito de consumir isso. E alguma das coisas que eu vou falar aqui, desses alimentos,
Muitos são do convívio familiar de algumas pessoas, outras consumiram muito na infância, do interior, por exemplo, né? Que é muito comum. E outras compram orgânica e afins, tá? Então, um ponto importante a ser dito também é que as frutas, você deve pegar o que for orgânico. Eu sei que hoje no mercado a gente não tem uma grande variedade de frutas orgânicas e o preço também é um pouquinho mais alto, mas é o que eu sempre falo com a Patrícia, a gente está prevenindo a doença, né? Então é muito mais barato prevenir a doença do que tratar no futuro com medicamento, que o custo será muito mais alto. Então, eu vou falar exclusivamente agora das frutas vermelhas, que elas têm o poder anti-câncer, elas são ricas em fitoquímicos, tá? Que têm ação anticancerígenas. Inclusive, tem um documentário que eu quero falar para vocês, um documentário que tem na Netflix. Eu vou digitar aqui, que vocês podem estar olhando. O nome se chama DC World. Fala da história de um médico que ele descobriu um câncer no cérebro e era um câncer terminal. E ele, por ser médico, ele não se conformava com essa história de que ele tinha um câncer ali. E ele teve um estilo de vida muito errado a vida inteira. Comia o que dava, na hora que dava. Enfim, ele não se preocupava com a rotina alimentar dele. Até que uma hora desencadeou a doença, né? Então, não veio por uma questão genética, veio pela má alimentação. E aí ele começa a estudar melhor o tipo de câncer que ele tinha. E ele começa a observar as propriedades anti-câncer, essas propriedades que vinham dos alimentos. Então ele foi até um laboratório de pesquisa, né, de pesquisa científica, e ele levou os alimentos para ver o que ia disponibilizar em cada alimento, né? O que cada alimento tinha ali de fitoquímico, de nutrientes. E ele descobriu então que o poder desses alimentos era um poder de cura, de prevenção, e que se ele tivesse consumido lá atrás, talvez ele não tivesse o câncer, né? E então o médico que estava tratando ele falou para ele que ele tinha 1 ano, que era a expectativa de vida dele perante a doença. Só que ele conseguiu conviver com a doença cuidando somente da alimentação, uma alimentação riquíssima em nutrientes, em fitoquímicos. Fitoquímicos esses que são liberados, né, para dentro do nosso organismo e vão fazendo uma transformação na nossa corrente sanguínea, tá? Levando muitos nutrientes para dentro do nosso corpo. E ele conseguiu retardar aí a doença dele em 10 anos. Então ele durou, em vez de durar 1 ano, ele durou 10 anos a mais, gente. Então olha o poder que a alimentação tem perante as doenças, né? Ele foi uma pessoa que ele teve que abandonar carne vermelha, farinha branca, bebida, cigarro, comidas industrializadas, fast foods, açúcar de modo geral, né? Chocolates, balas e afins. Toda a vida errada que ele tinha lá no passado e que acompanhou ele até a vida adulta, ele teve que abandonar essa rotina alimentar. E veja como valeu a pena, né? Era 1 ano, e ele conseguiu viver ainda mais 10 anos. Então eu vejo assim, que a nutrição é incrível. Basta você saber aplicar para dentro de você. Agora, se você tem preguiça ou você começa a ir para alguma coisa, começa a rever seus pensamentos. Nada traz de volta uma vida saudável, né? Todos os dias você tem a oportunidade de colocar uma prevenção ou de colocar uma doença dentro do seu corpo. A escolha é somente sua. Então, falando das frutas vermelhas, que tem esse poder anti-câncer pela questão de fitoquímicos e tudo mais, elas impedem, né, o crescimento da célula, né, do tumor, de se espalharem, né? Então, a gente deve consumir framboesa, romã, amora, ameixa, aquela ameixa bem preta, bem escura. Quanto mais escuro for as frutas vermelhas ali, quanto mais roxinhas, mais nutrientes e mais poder de prevenção elas vão ter para dentro de você. E eu quero saber das 9 pessoas que estão aqui me assistindo, se alguém já teve o hábito ou tinha o hábito no passado
de consumir, ou se essa é uma informação nova também para vocês, né? E se tem alguém aqui nos assistindo que tem câncer de mama, ou se já teve câncer de mama. O blueberry também, né? Muito interessante nessa parte de antioxidantes para prevenir, né? Para não deixar aumentar as células malignas. Gente, alguma dúvida perante a essa primeira parte? Que a gente tem bastante assunto para falar com vocês. Hoje elas estão Patrícia, quer complementar com alguma coisa? Como tu falou, né? A nutrição, ela tem um poder gigante na nossa vida, né? Então, eu sou apaixonada, né, pela nutrição, não é à toa que a gente é nutricionista. Então, realmente, quando a gente vê a transformação que a alimentação traz na vida das pessoas, realmente, assim, é maravilhoso, né? Então, quando a gente traz essas informações, todos os benefícios de alimentos, né? Realmente a gente quer, assim, ajudar a transformar vidas. Então, às vezes, assim, as pessoas não sabem disso, né? Estão ali com diagnóstico, ou tem muitos casos na família, querem essa prevenção. Então, a gente traz isso, né, com esse objetivo de ajudar o maior número de pessoas com essas informações, porque a nutrição realmente ela tem esse poder, né, na nossa vida de transformação. E se parar para observar, né, são alimentos tão simples e pouco Hum, valorizados, né? uhum, E estão aí caindo do pé, apodrecendo no pé e ninguém valoriza. Não é é, verdade? Então, uhum, assim, hoje, qualquer matinho que a gente vê na rua, gente, aquilo ali é chá, é planta medicinal, certo? A amora que está caindo lá do pé da sua vizinha tem um poder incrível de combater vários radicais livres aí na sua corrente sanguínea, de impedir o crescimento, né, das uhum, células malignas do seu corpo. Então, é, começa a observar quando você vai na feira aquela imensidão de frutas coloridas. Se é colorida é porque tem uma ação diferente no teu corpo. Então, o poder dos alimentos é incrível, gente. E eu recomendo fortemente vocês assistirem a esse documentário para vocês entenderem melhor do que a gente está falando de cada alimento. Porque a gente falando aqui é uma coisa, você visualizando microscopicamente como que é o alimento e como que age dentro de uma célula é totalmente diferente, tá certo? Então, eu recomendo fortemente. É uhum. isso? Primeira Essas, parte. só para completar, né, que a vantagem dessas frutas vermelhas tem algumas que nem amora, mirtilo, tem algumas épocas. Isso. Só que são frutas que dá de congelar. Então, assim, se deixar congelado, pode fazer um suco, né? Então, tem várias maneiras de estar utilizando essas frutas, né? Então, a vantagem, né, congelar morango. Então, enfim, elas estão aí e pode ser usada de qualquer jeito, né? Até dá pra. Eu sempre dou a dica, né? Consome chocolate 85% cacau ou o próprio cacau em pó, junto com essas frutas, né? Que o poder antioxidante é ainda maior, né? Então Uhum. você tem aí grandes benefícios através do cacau, tá? Por essa questão aí de eliminar as toxinas do teu corpo. Isso. Bom, então, o segundo alimento, eu vou falar agora, que ajuda nessa prevenção do câncer de mama, são as fontes de carotenoides, que entra o quê? A cenoura, manga, abóbora. Então, aqueles alimentos cor laranja, né? Os alaranjados, fontes de carotenoides. Por quê? Os carotenoides, eles ajudam a eliminar, a reduzir, né, os radicais livres, né? Que esses radicais livres, quando estão em excesso no nosso organismo, eles vão causar ali, né, uma maior inflamação, enfim, um desequilíbrio, e aonde também pode aumentar ali as células cancerígenas. Então, esses alimentos, eles vão estar auxiliando na diminuição desses radicais livres, tá? Por isso, assim,
que é aqui no consultório, né, quando eu vou orientar na entrega do plano, então eu sempre digo, olhar as frutas e verduras, sempre escolher cores diferentes, que como tu falou, as cores, né, cada uma tem uma ação diferente. Então é muito fácil incluir uma cor, né, desses alimentos, uma de cada uma no dia. Então, assim, se tu vai comer uma salada, incluir uma cenoura no almoço, uma manga como a fruta da tarde, um exemplo, né? Um morango de manhã. Então, assim, é possível ter essa alimentação colorida e ter todos esses benefícios dessas cores de alimentos, né? Então, é muito importante visualizar sempre isso, sempre cores diferentes. Que às vezes as pessoas também acabam caindo ali numa monotonia alimentar, fica só na banana, banana e mamão, banana, né? E aí não trazem outros alimentos para o dia a dia, tá? Então, coloque aí esses alimentos ao longo do dia, em todas as refeições, que vai ter muitos benefícios. É aquela história, come fruta como? Qual? Banana. Uhum. Ah, de manhã tu come o quê? Ah, pão com banana. De tarde, panqueca de banana. Gente, a vida não é só uma única fruta, uma única cor. Você usa todos os dias a mesma roupa? Não, entendeu? Então não dá para ser assim. Você tem que ter uma variedade legal aí na sua casa, né? Então tenha um dia banana, no outro dia tem uma laranja, no outro dia tem uma pera, tem uma ameixa, tem uma framboesa, uma amora, sei lá. Dá uma diversificada na sua rotina alimentar, tá certo? Tanto na parte de frutas, verduras, legumes, folhas, em tudo, tá certo? Quanto mais colorido for a sua alimentação, mais rica será a sua saúde, mais tempo você vai viver. Isso já é comprovado cientificamente. As pessoas que se alimentam bem têm uma expectativa de vida muito maior. A gente tem uma parte da parte científica, né, que é os telômeros, né, Patrine? E quando você se exercita, saiu até um estudo recente, quando você se exercita pela manhã e tem uma alimentação saudável, e saudável me refiro em tudo, tá? A gente tem um encurtamento dos telômeros. E quando a gente encurta os telômeros, quer dizer que a gente vai viver muito mais tempo do que aquela pessoa que não faz nada. Então, hoje, ir para uma atividade física não é por questões mais de estética, é por questões de saúde, principalmente. Eu até trago o meu exemplo que quando foi na terça-feira, eu estava saindo da academia e uma pessoa falou assim: Nossa, você é tão magrinha aqui na academia. Eu assim, mas eu não tô aqui por questões estéticas, eu tô aqui porque eu quero viver muito tempo. Eu peguei e falei pra ela, né? Ela assim, tá, ela ficou totalmente sem graça, né? E tal, aquele clima bem chato. Ela assim, realmente, né, faz sentido. Elas querem o quê? Saúde, gente. O emagrecimento, um ganho de massa muscular, vai como uma consequência de tudo, entendeu? Não só por uma única boa escolha, tá? Não é só comer bem no café da manhã, não. Você tem que comer bem no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar e todos os dias da sua vida. Dieta, como a gente já está cansada de falar, não é para fazer por um determinado espaço de tempo, é para sua vida inteira. Você tem que levar como um hábito saudável, tá certo? E eu trago agora um outro alimento, né, que é o brócolis. Alguém aqui tem o hábito de consumir brócolis? Me contem aí enquanto eu comento sobre ele. Bom, o brócolis, ele tem uma substância chamada sulforafano, e essa substância impede o crescimento das células tumorais. Olha que interessante, né? E o brócolis vem da família também do quê? Da couve-flor, tá certo? Da couve. Então é importante colocar na alimentação de vocês. Junto aí, então, com um mix de saladas verdes, com a cenoura também, como a Patrine falou, com a abóbora, tá certo? Então a gente vai ter um composto aí cheio de fibras que também vão te auxiliar no teu intestino, numa maior absorção de nutrientes, no equilíbrio da tua flora intestinal. Então, olha que interessante, a gente já falou de vários alimentos aqui que podem te ajudar e muito na prevenção
de um câncer de mama. E vocês aqui têm o hábito de consumir brócolis. Adianta consumir brócolis só uma vez? Não. É um conjunto de fatores, como eu falei. Eu e o filho mais novo, ele adora. Ó, que bom. Que bom que já vem da infância, né? Consumindo. Quanto mais cedo você introduz na sua vida alimentar, mais chances lá na frente dessa pessoa comer bastante vegetais, bastante nutrientes, né? Não ficar restrita a uma série de alimentos. É muito comum que a introdução alimentar de algumas crianças sejam falhas. E quando chega na vida adulta, não consome nada. Vive no quê? No todinho, no Nescau, né? Na bolachinha recheada, nas coisas assim. E muitas vezes o almoço é tão monótono, né? É um arroz com uma carne e um copo de suco Tang. É bem o comum que a gente vê aí na grande maioria das famílias, tá? O Robson também botou que consome. Isso daí, gente. Então, quanto mais fitoquímicos, que são esses nutrientes que a gente falou, esses alimentos que a gente falou, mais saúde vocês estão levando para dentro de vocês, tá certo? A Cida também, ela é minha cliente. Isso daí, gente. Parabéns para vocês aí que têm o hábito de consumir isso e que gostam, né? Que bom. E o próximo alimento que eu vou falar, na verdade, são as especiarias, os temperos. Gente, anota aí todos, porque são vários que trazem benefícios, tá? Então, pimenta, a cúrcuma, né? O açafrão que a gente já falou em outras lives, que é maravilhoso. Orégano, salsa, manjericão, alho e cebola. Gente, eles têm propriedades anti-câncer, tá? São antioxidantes, que, né, os antioxidantes, como a Bruna já falou, eles também ajudam a combater ali os radicais livres, né? São anti-inflamatórios, então assim, eles devem estar presentes diariamente na nossa alimentação, certo? Então, abandone, se você, quem ainda usa tempero pronto, gente, de mercado, rico em glutamato monossódico, cheio de porcaria, abandona. A gente está cheio de temperos aí maravilhosos, com muitas propriedades para estar colocando nos alimentos, tá? Então, vamos usar e abusar aí do alho, da cebola, da cúrcuma, para ter esses benefícios anti-câncer que eles trazem para nossa saúde, tá? Alguém aqui tem o hábito de utilizar esses temperos naturais? Eu gosto muito, acho bem interessante. O gosto fica totalmente diferente, né? Na comida. Totalmente. E uma dica até muito importante que eu vou deixar para vocês, que a Patrine comentou da cúrcuma. A cúrcuma é o açafrão da terra, tá? Popularmente conhecido. E para quem faz o uso como tempero, né, como especiaria aí na sua casa, e tem o hábito de colocar no arroz, se você não tem o hábito, até te sugiro colocar, porque o gosto fica totalmente diferente, vai ficar um arrozinho amarelo, bem bacana, e até é uma maneira de você brincar com a comida da criança, por exemplo, né? Um arroz colorido. E a maneira como você coloca esse tempero interfere no resultado de absorção do seu corpo. Então, para você ter uma maior biodisponibilidade desse alimento para dentro do seu organismo, você precisa fazer da seguinte maneira: quando o arroz estiver já no ponto de cozimento, sabe quando a água já está baixando, já está com os furinhos no arroz? Você pega uma colherzinha de cafezinho daquela pequenininha e põe o açafrão da terra e mexe no arroz. Dessa maneira, você não vai perder os nutrientes com o aquecimento, né? Porque se você coloca ali quando o arroz está cru, ele vai ferver tudo junto, vai começar a esquentar demais e você acaba perdendo, né? Os compostos que ele tem, tá certo? Ele solta, né? Então, a recomendação que a gente dá é quando o arroz estiver já prontinho, só falta naquele pontinho final de secar a água, você coloca o açafrão da terra e mexe bem. Você vai ver como vai ficar um arroz agradável, nutritivo e antioxidante, né? Que é o que a gente quer para dentro do nosso corpo. Tá certo?
Já sabiam dessa dica ou é novidade para vocês? Coloca aqui para mim, por favor. Nunca mais utilizei aqueles temperos industrializados. Ah, quando começa a utilizar o natural, não quer mais voltar, né? É É, igual quem cria uma rotina alimentar a vida inteira e não quer mais voltar para a rotina alimentar de antes porque acaba fazendo mal para a pessoa, né? Então é isso. e aqueles temperos industrializados, né, gente, para quem ainda, né, não sabe, eles são um veneno para a saúde. Então, principalmente para quem tem pressão alta, porque eles têm um alto índice ali de sódio. E o glutamato monossódico, que é presente, né, nesses industrializados em geral, que dá aquele saborzinho, né, salgadinho e coisa e tal, ele tem muita relação com doenças neurológicas, como Alzheimer, por exemplo. Tá? Então, assim, não tem benefício nenhum para a saúde, tá? Então, realmente, assim, quem ainda utiliza esse tipo de tempero, tá na hora de jogar para o lado e trazer os temperos naturais para a vida, né? Sim. Bom, um outro alimento que eu vou comentar agora é do tomate. Muito comum na casa de todo mundo, né? É difícil quem não consome. A Dina colocou que não sabia, então a partir de agora já dá para colocar em prática e começar a observar melhor, né? A cor, o sabor, a consistência e ver o poder acontecer de dentro para fora, que é isso que a nutrição faz, né? Ela faz uma transformação de dentro para fora na sua vida. Bom, e o tomate, gente, ele é rico em licopeno e rico em vitamina C, vocês sabiam? E ele ajuda a aumentar os níveis de adiponectina, que é um hormônio. E isso tudo ajuda a diminuir as células cancerígenas. Olha que interessante, né? Um alimento que é tão comum na casa de todo mundo, mas que a grande maioria não entende o que ele faz para dentro da gente, né? Só sabe que é uma salada. É isso que eu escuto no consultório. Ah, eu como alface e tomate todo dia, mas não sabe o porquê, não sabe como e o que que faz dentro da gente, né? Então, o conjunto, não, imagina, o brócolis, o tomate, a couve, couve de Bruxelas. Aí depois à tarde, você consumir uma daquelas frutas vermelhas que a gente comentou, amora, ou framboesa, ou romã, ou ameixa. Olha só, o mix de antioxidantes, né, de anti-inflamatórios naturais que você está incluindo na sua vida. Então é muito importante, né, ter um conhecimento sobre isso e entender que esses alimentos previnem não só o câncer de mama, mas previnem outros tipos de câncer, como o câncer de útero, o câncer de próstata e até o câncer no cérebro, que foi o caso do documentário que eu mencionei. Vocês sabiam disso tudo? Olha que interessante, né? Eu acho maravilhoso o poder, né, desses alimentos. É maravilhoso. Não é E só o ato de comer, né? É o ato de colocar antioxidantes, né? E até vou uhum, recordar uma coisa bem legal, que engraçada ao mesmo tempo, que na época que eu estava em estágio no hospital, o paciente do meu TCC tinha um câncer de estômago. E fugindo do contexto todo aqui, fiz o tratamento dele e tal, aquela coisa toda, só que ele já era um paciente muito avançado. E quando a gente pegava esse estudo de caso de cada paciente, que a gente levava para a prova prática, e tinha que debater com a professora aqui, ó, no tete a tete, né, sem colinha. E às vezes na correria a gente acabava tomando um cafezinho ali na hora que dava de um intervalo e comendo um pãozinho, alguma coisa que tinha. As alunas, inclusive eu, a gente tinha o hábito de falar assim, ó, nesse momento eu estou ingerindo um carboidrato de alto índice glicêmico, com poder assim, assim, assado, né? A fruta tal, com poder antioxidante, com a vitamina C e assim ia, né? E quando você começa a conhecer os alimentos, automaticamente você começa a colocar isso na sua cabeça. Nossa, eu estou consumindo uma laranja que é rica em vitamina C, que vai aumentar a absorção do meu ferro, que eu comi no feijão, né? Por exemplo. Aí começa a vir um emaranhado de informações na cabeça. uhum, é bem assim. Aí tu passa a entender assim que não é um alimento, né? Nutrientes tá nutrindo o corpo,
né? Então não é só o ato de comer por comer, tá? Realmente nutrindo o corpo, nutrindo células, né? Sim. Bom, e o próximo alimento que eu vou falar é o chá verde. O chá verde, ele tem um composto bioativo chamado catequinas. E essas catequinas, elas são antioxidantes, tá? Então, elas também auxiliam ali na redução daqueles radicais livres, nessas células aí cancerígenas, tá? O chá verde, ele tem diversos benefícios, né? Então, entre todos, esse anticâncer também, né? Ele também ajuda a diminuir colesterol, no emagrecimento, enfim, ele tem, nossa, diversos benefícios que a gente poderia ficar falando aí muito do chá verde. Mas lembrando que o chá verde em forma de erva, não aquele chá verde de saquinho, né? Isso a gente também já trouxe em várias lives aí, que os chás, para ter os benefícios ali dos compostos bioativos, tem que ser em forma de erva, certo? Alguém tem o hábito de consumir chá por aqui? Ou não é algo muito comum na casa de vocês? Gente, tá interessante a live para vocês? O que vocês estão achando? Essa é a nossa primeira live de outubro, né? É a primeira live É, de né? outubro. Uhum. Eu vou aproveitar aqui enquanto elas comentam ou não, que o nosso webinário é na semana que vem, na quinta-feira, dia 14 de outubro, 8 horas da noite. Eu estou muito feliz porque a gente já teve muitos inscritas, tá? E as vagas são limitadas, a gente tem apenas 20 vagas disponíveis e é 100% online, 100% gratuito e será ao vivo comigo e com a Patrine às 8 horas da noite. Um webinário em que eu vou te ensinar, junto com a Patrine, a aprender a reprogramar todo o seu cérebro, a reaprender a comer, a diminuir a sua ansiedade através da alimentação, aprender a fazer trocas inteligentes para você queimar calorias e perder gordura. Então, gente, se você quer fazer a sua inscrição, tem um link na nossa bio e está escrito assim, ó, webinário. Você vai clicar no link que está ali e vai fazer a sua inscrição. Agora, um detalhe muito importante. Quando você coloca a sua inscrição ali, você tem que ir no seu e-mail, confirmar o seu e-mail, tá certo? Confirmando seu e-mail, você garante a sua inscrição. Caso você não confirme, a sua inscrição não ficou realizada e você está perdendo a vaga. Você está dando essa vaga para uma outra pessoa. Então, lembrando, temos 20 vagas gratuitas disponíveis ainda, tá certo? E vai ser quinta-feira que vem, às 8 horas da noite. Então, não teremos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Será uma aula ao vivo, um aulão, na verdade, ao vivo, tá? Em um grupo fechado e seleto de pessoas. E você pode ter a oportunidade de estar com a gente. Tá certo? Ó, assunto muito importante, tá muito interessante. Tá muito bom. Nananã. Então tá. Então estamos no caminho certo. Que bom que vocês estão gostando da live de hoje. E eu e a Patrine queremos vocês, então, com a gente na quinta-feira que vem, tá certo? Um webinário exclusivo de emagrecimento. E será o único desse ano. Então, é oportunidade única. Ou vai, ou fica sem emagrecer até o final do ano, né? Você que escolhe. Gente, então eu vou falar de um outro alimento que ajuda a prevenir o câncer, tá? Que é a linhaça. A linhaça, ela vem aí em farinha, né? Você pode colocar em preparações, pode colocar em uma fruta, colocar num bolo, tá certo? Colocar numa salada também. Ela é fonte de lignanas. Já ouviram falar esse nome? Um pouco estranho. Ela é um fitoestrógeno que vai atuar diretamente na prevenção do câncer de mama, do câncer de útero e do câncer de próstata. Olha que maravilhoso que é esse alimento, né? Um alimento que está lá na Casa de Produtos Naturais,
Sei que tem bastante gente que já utilizou, utiliza, mas tem muita gente que não conhece e que também nunca teve o hábito, né, de colocar na sua mesa, de colocar nos seus alimentos. Então você pode colocar, por exemplo, em cima de uma mamão e consumir pela manhã. Você pode colocar numa vitamina. Às vezes você fez aí uma saladona, né? Um mix de salada. Pode colocar também com semente de chia, que fica muito interessante. Uma ótima estratégia de gorduras boas que te auxiliam também, não só na prevenção, mas na parte de emagrecimento também. E é importante lembrar que a pessoa que tem câncer de mama e que está em sobrepeso e obesidade, gente, ela precisa perder peso, porque a célula de gordura é uma célula inflamada, tá certo? Então, quando você perde peso, quando você é uma pessoa magra, é muito mais fácil o tratamento, tá certo? A pessoa sofre menos, digamos assim, né? Uhum. Alguém tem É. alguma dúvida relacionada a tudo que a gente já falou? Se alguém tiver, pode colocar aqui que a gente responde, tá? E o próximo alimento que eu vou falar é um alimento que está aí todos os dias na nossa mesa, tá? De fácil acesso, que é o feijão. O feijão e a lentilha. A lentilha, as pessoas geralmente têm pouco hábito, né, de consumir a lentilha. É mais o feijão mesmo que está presente. E eles também têm esse poder anti-câncer. Eles aumentam os níveis de butirato no intestino. O butirato, ele funciona como se fosse uma energia para as células do intestino. Então a gente já sabe que ter uma boa saúde intestinal, né? Uma microbiota ali equilibrada, funcionando direitinho, vai prevenir várias doenças, entre elas o câncer, certo? Além de que eles também são fontes de fibras, de ácido fólico, de ferro, de vários nutrientes aí que são importantes para nutrir as células, para a célula poder funcionar da maneira correta. Tá, gente? Então, feijão ou a família do feijão aí, lentilha, né, por exemplo, que são alimentos facílimos de estar introduzindo aí todos os dias, né? E veja só como é o alimento que está na nossa rotina alimentar, né? Não tem nada de Uhum, mirabolante, nada de, meu Deus, aonde que eu vou encontrar esse alimento? Não, gente, tá no mercado, tá aí perto da sua casa. Basta uhum. você valorizar, né? E agora que você já entendeu o poder de cada um, amanhã corre para a feira, corre colocar em prática tudo que a gente está te ensinando, tá bom? Bom, e agora eu vou falar, gente, das gorduras que auxiliam, né, na prevenção. E eu também quero dar aí um ponto importante para vocês, que é na gordura saturada, presente na carne vermelha. Muito cuidado ao consumir ela, tá? Já tem muitos estudos comprovando, né, que o consumo inadequado, o consumo exacerbado, né, em grande quantidade de carne vermelha, principalmente as mais gordurosas, aumentam, né, os níveis de células, tá? Elas vão se multiplicando em constante movimento dentro de você. Então, quem tem câncer deve evitar. E se você não tem e quer prevenir, você também pode diminuir esse consumo de carne vermelha, dando preferência pela carne branca, tá? Frango, peixe, ovos, camarão, frutos do mar de maneira geral. Ah, Nutri, mas a minha vitamina B12 que vem da carne vermelha. Bom, a vitamina B12 a gente consegue também na parte da suplementação, em outros alimentos também que tem a vitamina B12. E as gorduras boas de modo geral são azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, semente de linhaça, semente de chia, oleaginosas, castanhas de modo geral, castanha do Pará, que é a mesma do Brasil, castanha de caju, amêndoas, coco, abacate. Olha só um tanto de gordura boa que a gente tem, né?
principalmente aqui no Brasil, que a gente é uma terra abençoada e que tem muitos alimentos interessantes e tudo aqui muito perto da gente, tá? Então, consumir esses alimentos é extremamente importante para a prevenção e para o tratamento também do câncer de mama. Evite consumir carne vermelha. Se você, meu Deus, eu sou obrigada a consumir uma carne vermelha, prefira uma carne de corte bem magra, tá? Que não seja gordurosa, mas mesmo assim ainda eu evitaria, tá certo? Alguém aqui tem o hábito de consumir carne vermelha, que adora carne vermelha? Alguma pergunta também? Alguma dúvida? São E um muitos ponto também alimentos, né? interessante um ponto também muito interessante é que para quem consome carne vermelha e já tem, né, na família alguém que já teve câncer de mama, alguma coisa assim, saiu alguns estudos que os índices de quem consome carne vermelha aumenta a chance de ter câncer de mama, principalmente no pós-menopausa. Então é interessante você, mulher, ficar de olho nisso também. Se você já passou aí dos 48, 50 anos, né? Já está no pós-menopausa, é interessante ficar de olho, evitar o consumo de carne vermelha, tá bom? Bom, então tem gente entrando. Acho que a gente pode dar uma revisada em todos os alimentos que a gente já falou, né, Bruna? Isso, Que vamos são só citar, né? muitos. Porque são muitos, né? Uhum, isso. Então, foi falado das frutas vermelhas, tá? Então, acerola, morango, mirtilo, todas as linha aí de frutas vermelhas. Foi falado da cenoura, abóbora, então todos os alaranjados, tá? Também foi falado de brócolis, então a família do Isso. brócolis, couve-flor, couve, as Tomate. tomate, os temperos, né, como o alho, cebola, a cúrcuma, que é o açafrão, pimenta, salsinha, manjericão, Linhaça. linhaça, chá verde e feijão, né, feijão e Uhum. lentilha, e agora as gorduras boas, né, como a Bruna acabou de falar, oleaginosas, azeite de oliva, né? Então, é uma é muito grande, né? Esses alimentos que a gente falou, e são muitos alimentos que pode estar assim sendo facilmente colocado na alimentação. Então vai ter opção aí para café da manhã, para almoço, para jantar. Então assim, não tem desculpa para não comer esses alimentos, né? Que são alimento barato, que tá aí todos os dias de fácil acesso. Então, realmente tá aí para ser utilizados, né? Com todos esses benefícios que a gente falou. E não deixe estragar na geladeira que você está desperdiçando um monte de antioxidantes, tá bom? E eu vou comentar um pouquinho, a Patrícia também, de alimentos, né, que você deve evitar, que não podem fazer parte da sua rotina alimentar, caso você já tenha na sua família pessoas com a genética, né, para desenvolver um câncer de mama, ou caso você que esteja nos assistindo tenha câncer também, ou conhece alguém que tem, compartilhe essa live, né, que é muito interessante, muito enriquecedora de conteúdos. Então, alimentos que você deve evitar estar consumindo são aqueles cheios de conservantes, por exemplo, salsicha, hambúrgueres prontos, aqueles que já vem prontinho do mercado, embaladinho, bonitinho, tá? É, refrigerante, balas, chocolates, farinha branca também, né? O glúten de modo geral, você deve tirar isso, tá certo? Biscoitos recheados, miojo, meu Deus do céu, miojo. Nossa, Chocada. é. Os temperos industrializados que a Patrícia citou, tá certo? A carne vermelha também deve evitar. Você não precisa cortar definitivamente, mas você deve evitar.
Muitas pessoas me perguntam sobre leite, Patrícia. E aí, leite pode ou não pode? Então, né, o leite tem aquela fama, né, saiu, né, que é inflamatório, que é isso, que é aquilo, né? Então, assim, se a pessoa realmente ela tem uma intolerância, né, à lactose, não deve estar consumindo. Se a pessoa realmente, assim, não tem nada, o leite, ele também tem vários nutrientes, né? Então, Uhum. depende do caso, né? Há pessoas também, assim, por exemplo, em coisas específicas, né? Ah, tem muita acne, tem muitas ites que a gente chama, rinite, sinusite. Então, um dos tratamentos é a gente retirar essa parte de leite, né? Mas se a pessoa não tem nada disso, não tem intolerância, é um alimento aí que também não precisa ser retirado totalmente da alimentação, né? Exato. Retirar queijos gordurosos, né? Também é importante, porque se a pessoa já é gordinha, né, e tá com o diagnóstico de um câncer, ela precisa urgentemente mudar o seu estilo de vida, já que ela não mudou a vida inteira. Aí parece assim que precisa de um choque de realidade, infelizmente, para mudar, né? E vamos, gente, convenhamos, né? Você não precisa chegar nesse ponto, você pode começar hoje a prevenir tudo isso. Então, é muito mais fácil realmente tratar, né, com alimentação. É, chips também, fritura, tudo isso você não pode consumir, tá certo? Uhum, E é importante você saber que é um novo estilo de vida que você tem que fazer. uhum. Tu comentou da salsicha, né? Os embutidos em geral, né? É, Presunto, mortadela, salame, uhum. salame, né? Todos esses aí. Aqueles patês, que tem os patês prontos, também entra nisso. Nossa, tem tanto alimento, né? Eu acho que tem que ir no mercado e É. como eu não consumo, eu não nem sei. Mas aquelas torradas também, cheias de gordura hidrogenada, que a gente já comentou nas lives. Bolachinha água e sal, que não tem nada de nutriente. Bolachinha da marca tal. É, E na se diz que tem. verdade. Hoje ainda recebi uma cliente no consultório. Ah, mas eu como essa bolachinha que é doce. É Hum, boa, diz que no rótulo que é integral. Aí tu vai ver só tem açúcar. Gente, cuidado. A gente já comentou inúmeras vezes sobre isso, tá? na verdade, Dúvidas, assim, meninas? é pensar em comida de verdade, né? Aquela comida que realmente estraga, né? Que tem ali muitos nutrientes, que não dura 3 dias, é essa que tem que comer, e não ao contrário, não aquela que fica Exato. anos na prateleira Meses ali, e né? anos, né? Suco de pacotinho também. Vamos trocar o suco de pacotinho por um suco verde, riquíssimo em antioxidantes, né? E nutrientes que vão te auxiliar na prevenção de um câncer de mama, que vão te encher aí de fitoquímicos. Olha que nome bonito, que agora você já pode estar falando. Eu estou ingerindo fitoquímicos e antioxidantes. Um outro ponto importante que eu esqueci de mencionar é o própolis. Muito importante pela questão antibactericida, antioxidante, anti-inflamatório, tudo anti, gente. Uhum. Ele é Gengibre, né? poderoso. A gente não falou do Gengibre, gengibre, é outro que tem essas canela, características, canela. Uhum. tá? Então, colocar aí o própolis, umas 40, 30 gotinhas de própolis no seu chá ou tomar ele puro, você vai ter aí um efeito benéfico para a sua vida inteira, tomar ele todos os dias. Adianta tomar própolis 2 gotinhas, 3 gotinhas, não faz nem cócega, tá? Tem que realmente afundar ali na caneca e toma. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Aprenderam com a gente hoje? Eu quero saber, vocês aprenderam de fato com a gente? Porque essa é a nossa missão hoje aqui nessa live. Saber se vocês aprenderam sobre os alimentos anti-câncer, sobre os alimentos que devem ser evitados. E aí, aprenderam ou não? Como é que foi a live para vocês hoje? Eu vou anotar novamente aqui o nome do documentário, vocês façam print
ou anotem aí no celular de vocês sobre o documentário sobre o câncer, os alimentos que previnem, tá? E como que é feito no laboratório a pesquisa desses alimentos para saber se eles são ou não anticâncer. Ó, a Ana Carla está perguntando: gengibre para quem tem pressão alta é bom? Ana, alguns estudos colocam que ele não altera. Porém, na prática, algumas pessoas relatam que tem, né, esse aumento da pressão. Então, eu sempre oriento assim para consumir com cuidado quem tem pressão alta, né? Para colocar assim, começar com doses menores, se vê que tá ok, não alterou pressão, né? Continuar. Mas tem gente que relata que às vezes um pedacinho já aumenta, tá? Então, acho que isso é bem individualizado ali, né? Ele pode causar ou não. E claro, né, uma coisa que a gente sempre comenta nas lives e que a gente não comentou ainda é o consumo adequado de água, né, Patrine? Uhum. Não adianta consumir esses lindos alimentos antioxidantes, não consumir água para não levar os nutrientes para dentro das células. Então, a sua célula tem que ser sua amiga, e para ela ser sua amiga, ela precisa ter um monte de antioxidantes ali dentro. Combinado? Então, muita gente falando que aprendeu muito, achou super importante, muito aprendizado. É isso aí, então, gente. Se tiverem alguma dúvida, eu vou dar 2 minutinhos aqui para vocês perguntarem. Se não tiverem, a gente vai encerrar a live de hoje. Amanhã a gente tem uma nova live. E aproveito para quem chegou agora, que dia 14 de outubro, semana que vem, quinta-feira que vem, nós ainda temos 20 vagas disponíveis para o nosso webinário de emagrecimento avançado. Um webinário exclusivo é para a mulherada que deseja queimar gordura, principalmente a gordura do abdômen, que é a que mais incomoda, né, Patrine? Se você É. também é ansiosa e compulsiva, nós vamos te ajudar a reprogramar o seu cérebro e te ajudar a emagrecer comendo tudo que você gosta e gastando pouco, que é isso a nossa missão aqui com esse Instagram. Então, para você garantir a sua vaga, tem um link na nossa bio, basta clicar lá, fazer a sua inscrição, confirmar a sua inscrição no seu e-mail. Se caso você não confirmar, a sua inscrição não é válida. E no dia do evento, você vai receber um link para você ter acesso a uma sala privada somente para quem fez a sua inscrição. Então, eu conto aí com a participação de vocês, para quem quer emagrecer, virar a chave do emagrecimento. A hora é agora, em quinta-feira que vem, 8 horas da noite. Tá certo? É. Então ninguém tem Tá mais nenhuma imperdível dúvida. essa aula. É um aulão. A gente vai É falar isso, sobre meninas. várias trocas alimentares, então vários alimentos que vocês consomem, a gente vai estar dando aí já dicas pelo que trocar. Então, assim, realmente vai ser uma aula É, inédita, que é coisas que a gente nem falou nas lives. elas vão conseguir modificar a alimentação delas e emagrecerem simplesmente aplicando ali o passo a passo que a gente vai disponibilizar de maneira fácil e gratuita para vocês, tá? Então, se vocês quiserem, não percam essa oportunidade, só vai ocorrer esse ano e a gente não sabe quando que a gente vai fazer novamente. Talvez daqui 6 meses, um ano, talvez, a gente não sabe, tá? Então, é isso, gente. Quero agradecer o carinho de quem ficou conosco até agora, né? Nessa live de conteúdo sobre os alimentos anti-câncer. Então, muito obrigada. Desejo uma boa noite para vocês. E a gente se encontra amanhã aqui um pouquinho mais cedo, 8 horas da noite, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Obrigada, tchau, gente.